Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um panorama rápido das águas subterrâneas no Brasil para o Groundwater Project, do qual eu faço parte e fui um dos organizadores e trabalho com muito prazer, vocês vão ver. A minha apresentação é samba, futebol e água subterrânea. Por que não? Eu sou Everton de Oliveira e eu sou membro do Board of Directors, do Conselho Diretor do Groundwater Project. Sou o fundador da empresa Hidroplan, que é uma das patrocinadoras do projeto, e sou o professor Água do Instituto Água Sustentável. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, buenos dias, buenas tardes. Olha, nós falamos português no Brasil. Se você não sabe, saiba, porque essa é a nossa língua. E espanhol é uma língua estrangeira também para nós. E claro, nossa capital não é Buenos Aires, a nossa capital é Brasília. Agora que você já sabe, vamos saber onde é o Brasil. Lá embaixo na América do Sul, para vocês que estão no hemisfério norte, nós somos um país grande na América do Sul. Essa é a América do Sul. E esse aqui, em verde, é o Brasil. Rio de Janeiro, maravilhoso. A cidade maravilhosa. Todos devem conhecer. É muito lindo. E, claro, São Paulo, a capital econômica do país. Estamos todos aqui falando de São Paulo para vocês. E, claro, não percam as nossas praias, porque quem ouve falar de Brasil pensa em praia. Música? Nossa, nós temos samba, bossa nova, axé, forró, maracatu, toada, frevo, pagode, música caipira, carimbó. A lista é imensa, é um país extremamente musical. Vocês que conhecem só samba e bossa nova não sabem o que estão perdendo. Tem muita coisa para se divertir. Claro, as músicas no Brasil variam imensamente e todo mundo conhece o carnaval e o samba ligado ao carnaval. Mas nós temos o frevo, nós temos axé, pagode, música lá, na Bahia. Cada lugar do Brasil tem sua cultura. Não perca. Futebol. Será que eu preciso falar alguma coisa de futebol? Vou falar do meu Palmeiras, campeão, atual campeão aqui de São Paulo e da Libertadores. Ronaldinho, Marta, Ronaldo Fenômeno. A lista é imensa. Neymar. Acima de tudo, nós temos o grande Pelé. Então, quando você fala em Brasil, você lembra de música, futebol, claro. E, por que não? Praias. Só quando a gente fala de praias, você só pensa em praia no Brasil, o que não é verdade. A gente tem o Pantanal, que é uma savana brasileira, com uma quantidade de animais impressionante. Maravilhoso. Eu recomendo a todos que venham. E, obviamente, nós temos também as nossas praias, que são imperdíveis. E, claro, água subterrânea, porque nós somos um país com muita água subterrânea. Só que você já ouviu falar das águas superficiais, claro, porque elas são visíveis, estão no nosso olho, é fácil de ver. Como? As cataratas do Iguaçu, uma maravilha da natureza. Ou o encontro das águas na Amazônia, é lindo. Eu já fui em ambos. São aproximadamente mais de 5 mil quilômetros de distância um local do outro dentro de um mesmo país. É gigantesco. Olha só que maravilha, é um mar de água doce. Aqui, né, o rio Solimões e o rio Negro, ambos com as águas se encontrando. Lindo. E água subterrânea, então? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando do aquífero Guarani. Dentre, olha, essa aqui é o Brasil, né? O aquífero Guarani tem um pedaço no Paraguai, que é esse pedaço grande aqui, esse país grande aqui. Uruguai, um pedaço, grande parte do Uruguai tem aquífero Guarani. E, claro, a Argentina, tá? Os países que estão aí. O Brasil tem vários outros aquíferos grandes, vários. O Alter do Chão é talvez maior do que o aquífero Guarani. Nós temos uma lista enorme. O aquífero Guarani tem 1,2 milhões de quilômetros quadrados, 2/3 dele pertence ao Brasil e tem, em média, 250 metros de espessura, variando de 0 a 800 metros, claro. E nós temos uma reserva permanente de 45 mil quilômetros quadrados. É água
para dedéu, é muita água. E eu vou querer ver as meninas traduzirem dedéu para o inglês. Vai ser legal, vai ser muito legal. Nós temos então o aquífero Guarani, de onde se derivou o nome. Temos o nosso Indinho Guarani aqui para vocês verem. Claro, mais uma figura do aquífero Guarani para vocês terem ideia. E a produção de água é de fato gigantesca nesse aquífero. No Brasil, nós usamos água subterrânea na indústria, né, da mineração. Nós usamos a produção de água para reuso. Nós temos quantidade de água em todo lugar para água subterrânea. Para uso privado, para uso industrial, residencial e principalmente, claro, na agricultura, que o Brasil tem muita agricultura. A água subterrânea no Brasil, ela pertence aos estados. Não tem uma regra para o Brasil como um todo, para o país. São regras para cada estado. São diferentes níveis de regulação, varia de estado para estado. E, claro, nós temos uma variação de distribuição de legislação desigual desenvolvimento dentro do país. É um país imenso, nós temos muitos estados e várias regiões, região Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Sul. Então, as variações dependem de região e de estado para estado. Claro, a nossa água subterrânea está também regida dentro da Agência Nacional de Águas. Embora a Agência Nacional de Águas seja federal, ela tende a orientar o uso das águas subterrâneas para os estados que têm legislações próprias. A Agência Nacional de Águas foi criada há mais de 10 anos. E nós temos um Plano Nacional de Recursos Hídricos, onde as águas subterrâneas estão inseridas. No caso de São Paulo, o estado que eu estou falando, vou falar do meu estado, para que vocês tenham uma ideia, nós temos 37 milhões de pessoas na cidade. Só na capital de São Paulo temos 19 milhões. É uma concentração muito alta de gente e nós temos uso de água em 75% das cidades, dos municípios que pertencem ao nosso estado, sendo que 50% desses municípios usam exclusivamente água subterrânea. A importância da água subterrânea no nosso estado é muito grande, mas a visibilidade dessa importância não é. Nós precisamos tornar a água subterrânea visível. Para quem? Para a população em geral e para os legisladores. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade de mostrar a sua importância. Por exemplo, para que todas as pessoas que trabalham com água tenham uma noção, em São José do Rio Preto tem mais de 500 mil habitantes e a principal quantidade de água vem de 8 poços. A quantidade de água absurda. Os poços são como os rios que bombeiam água do aquífero Guarani. É uma vazão muito, muito grande. Muito lindo de se ver para quem não é da área e precisa conhecer. Vamos falar então um pouco do Groundwater Project, que é a razão de nós estarmos fazendo esse seminário. O Groundwater Project começou quando nós tivemos a ideia, trabalhando entre Brasil e Canadá como fundadores. Claro, mais gente participou, mas o início das conversas aconteceu por uma coincidência grande entre o John Cherry e eu, que nós começamos a trabalhar, quando ele me pediu para fazer a tradução do livro Freeze and Cherry, que todo mundo conhece, o livro Groundwater. No caso do Brasil, nós fizemos uma tradução em mutirão. Quase 400 pessoas trabalharam nessa tradução. Foi muito legal, foi um sucesso. As pessoas lembram até hoje desse mutirão pela água subterrânea no país, de gente interessada, de alunos, foi muito legal. E nós fizemos a publicação e tivemos, ao longo de um ano que nós fizemos a divulgação, mais de 50 mil downloads dos vários capítulos somados do livro. É uma quantidade imensa para a água subterrânea. Foi, de fato, um sucesso e um marco que ajudou e que deu origem à formação do Groundwater Project. De hoje nós temos 11 livros já publicados no Groundwater Project. Você pode ir lá no nosso site www.gw-project.org e você vai ver os livros, eles estão lá para download gratuito. Todos os livros podem ser traduzidos para a sua língua aí da sua casa, que você fala com seus amigos. Por quê? Porque isso ajuda a divulgar a água subterrânea. No Brasil, porque nós trabalhamos e nós já tivemos aquela experiência prévia
do livro do Freeze and Cherry, nós temos uma quantidade imensa de tradutores, as pessoas talvez já tenham incorporado a ideia da participação na tradução, e hoje nós temos todos os livros já publicados, estão com a tradução encaminhada. É a única língua até agora que tem todas as traduções encaminhadas. Muito disso, claro, por causa da participação anterior e do envolvimento dos brasileiros no projeto, nessa língua. Muito interessante. Você também deve fazer a sua língua participar e ser uma distribuidora de conhecimento de água subterrânea. Por quê? Porque falar na sua própria língua tem um alcance incomparável. As pessoas do nível universitário, sim, devem ler inglês, mas nem todos leem inglês com a mesma desenvoltura que leem a sua própria língua. Isso é indiscutível. A língua materna é a língua que fala mais aos nossos ouvidos. Ela entra, como o Dave Creamer mencionou, a língua materna ela vai direto ao nosso coração, não só ao nosso cérebro. Então, a gente consegue absorver mais rapidamente aquela língua que você cresceu falando. Portanto, tradução é legal. Se você quiser fazer um mundo melhor com água subterrânea, você deve ajudar a participar. Veja como acontece no Brasil, que hoje é um exemplo. Vamos ver se a gente consegue manter esse nível de participação quando nós tivermos os nossos mais de 300, 400, 500 livros publicados, que é o nosso objetivo, que já está seriamente bem encaminhado. O mundo precisa de água, água subterrânea. Considere fazer uma doação para o Groundwater Project. Nós dependemos de pessoas como você para a gente conseguir distribuir material de graça, né? Material gratuito para todos. Então, considere fazer uma doação. O mundo precisa de água, água subterrânea. Eu sou o Everton de Oliveira, do Groundwater Project. Esse é o nosso site, vocês podem olhar. E o meu e-mail está aqui embaixo, everton@gw-project.org. Se vocês precisarem de informação, eu sou responsável pelas traduções que estão saindo, quase todas elas. Não eu que traduzo, obviamente, não estou querendo dizer isso, mas eu lidero o grupo que organiza e coordena as traduções. Entre em contato e a gente terá um prazer em ajudá-lo a ajudar as águas subterrâneas. Obrigado. Thank you, everybody. Foi um prazer falar com todos. O mundo precisa de água. Água subterrânea.